E você acha, Salles, você reputa isso? Tem uma crítica que é muito comum, que é comum entre a esquerda e muitas pessoas de direita, inclusive os colegas nossos, que falam sobre o Bolsonaro, de uma certa forma, o discurso é esse: Bolsonaro acabou se vendendo ao centrão, se rendendo ao centrão. Você reputa isso? O que você reputa? E como é que você vê essa relação que acaba tendo com o centrão de composição política? Veja, de novo, eu vou fazer uma menção aqui às equivocadas expectativas e cobranças que se impuseram na eleição de 2018. Não existe essa história de banir toda a classe política e entrar tudo novo, dar um Ctrl-Alt-Del na vida pública brasileira e começa do zero. Não existe isso. Isso nunca existiu no mundo, nem nunca vai existir. E tampouco acho que isso seja desejável, além de não ser realista. Então, o que aconteceu com a sociedade em 2018? Era um sentimento de, não, vamos acabar com tudo, todos os políticos que já passaram pela vida pública não prestam, tem que entrar todo mundo novo, enche tudo de juiz, militar, polícia e tal, e prende todo mundo. Não é assim que funciona. E, como consequência desse sentimento nacional, não era uma coisa do Bolsonaro, era um sentimento nacional, que começou em 2013 com os Black Blocs, depois todos os protestos de rua, depois a impeachment da Dilma, o mensalão, o petrolão, a revolta com aquelas corrupções todas do PT e a turma dos empresários e os empreiteiros e tudo mais. Tudo bem. Inicia-se o governo em 2019, ainda naquele clima de campanha, do tipo, olha, entramos aqui para fazer política de terra arrasada, né? Deputados, senadores, governo, imprensa, tudo. E, ao invés de ter um sentimento geral no Brasil, de que, olha, os políticos continuam aí, a classe política faz parte, com suas vantagens e os seus defeitos, com as suas qualidades, com as suas fragilidades, é o retrato do Brasil. A América enfraquecida. Pânico, escassez, opressão, crise. A América e o mundo estão caos, e você precisa entender por quê. Faça sua pré-inscrição agora, clicando no primeiro link na descrição ou acessando www.ofimdaamerica.com. Eu costumo dizer, Salles, que assim, as pessoas, quando elegem um governo, elas não elegem só o presidente. O Brasil vive um sistema de uma república com um Senado e uma Câmara importantes e ativas e que têm um papel institucional importante. Então, não adianta eleger só o Bolsonaro se nós não elegermos bons e competentes e articulados deputados federais e senadores. Então, o Bolsonaro tem que governar com o Congresso que está lá, que esse Congresso ele é legítimo, com todos os defeitos do sistema eleitoral brasileiro, o Congresso que está lá é legítimo. Ele foi eleito pelo povo. Ele é muito mais legítimo, na minha visão, do que vários outros poderes que estão, inclusive, usurpando atribuições de outros poderes. Mas o Congresso que está lá é legítimo. Então, o presidente que está lá, ele não pode. Só tem duas opções. Ou o presidente governa e compõe com o Congresso que está eleito, com essas pessoas que estão eleitas, todos os deputados e senadores, ou o presidente dá um golpe e vira um autocrata. Então, e ele tem não que entender qual das duas. Passou perto disso, ao contrário do que os esquerdalha infiltrado em todos os lugares aí fala, ele nunca passou perto disso, nem cogitou isso, não fez isso, não desejou isso. Então, e ele foi criticado, né, no início do governo pela esquerda, por os setores da imprensa e tudo mais, dizendo assim, Bolsonaro não tem traquejo, não conversa. Eu critiquei por isso. Eu critiquei por isso. Paulo, o critiquei por isso. Eu falava, Bolsonaro tem um problema grave de articulação política. Aí, quando o governo conversa, aí vira a chavinha. Não, olha lá, se vendeu para o Centrão e tudo mais, porque o fulano, pelo Beltrano, porque isso, que aquilo, que... Espera um pouquinho. Vocês estavam criticando até ontem que não havia diálogo com a classe política. Agora que a classe política veio fazer parte do projeto para poder viabilizar coisas importantes para o país, vocês estão criticando. Ah, mas é o fulano que é corrupto. Não, se fulano for pego fazendo corrupção, vai ser punido. Agora, você dizer que alguém que foi eleito não pode ter interlocução com o governo porque você imputa a ela alguma conduta indevida do passado, bom, então o problema é da população que o elegeu, tá certo? Exato. Não, se você me perguntar, eu gosto mais da postura do Bolsonaro que compõe com o Centrão do que a postura original. Eu sempre falei, olha, o problema deste governo será o judiciário, porque eu falei isso por um motivo muito simples, porque como eu acompanho a política internacional, eu estou vendo o processo de juristocratização do mundo,
de burocratas não eleitos mandando cada vez mais. Então, compra a briga com o judiciário e compõe com o Congresso que você tem que compor. Eu acho que o Bolsonaro começou do jeito ao contrário, tá? Ele começou brigando com o Congresso e tentando compor com o Judiciário. No meio do caminho, eu acho que ele viu que esse arranjo não era muito bom. Mas no final das contas, a crítica que eu tenho atualmente, Salles, é a seguinte: tem que haver a entrega. Eu não vejo o governo tendo a contrapartida do Centrão e da base de composição que ele deveria ter. Então, é o seguinte, tá bom, vamos compor? Vamos compor. Eu te entrego as emendas, te entrego o que tiver que entregar dentro da composição, sem corrupção no processo, mas na composição política, mas você também tem que me ajudar a aprovar os meus projetos. E acho que o governo tem tido muita dificuldade de aprovar vários projetos. Então, assim, o apoio político não tem se traduzido da forma que deveria, na minha humilde opinião. Another COVID record setter. More than 1 million new infections reported nationwide in just 24 hours. It's happening at grocery stores across the country. The largest inflation surge in more than 3 decades. They have to pass it on to the consumer. They have to pass it on to you and me. Dr. Rachel Levine is making history, officially sworn in as the nation's first openly transgender. Want to work with the federal government and do business with us? Get vaccinated. Border bridge slowly starts to thin. New questions about the response by authorities. People are literally clinging on to U.S. military air. More than 66,000 experiencing homelessness in January 2020. 2 presidents who want the world to know that they are on the same page. Dozen companies already blocking or restricting President Trump on their platforms.